Olá, um excelente dia para você que acordou bem cedinho para acompanhar o Manhã no Ar. Hoje é terça-feira, 29 de agosto de 2017 e você confere o que é destaque nesta edição. Preso por estupro é encontrado morto em uma das celas do Centro de Detenção Provisória 2. Era por volta das 9 horas da noite, quando o detento José Onilson Abreu Félix, de 22 anos, foi encontrado morto. Bancária tem carro roubado e é feita refém por 4 homens. Municípios do sul do Amazonas já começam a sentir os reflexos da estiagem e o preço de alguns produtos sobe por causa da dificuldade no transporte. E ainda, Tribunal de Contas aponta déficit bilionário nas contas do governo. E o governador eleito amazonino Mendes pede o bloqueio das movimentações de Davi Almeida. Ele solicitou o cancelamento de convênios, de processos e de licitações ainda não executados, além de pagamentos futuros que não sejam prioridade para a gestão do Estado. Aqui no estúdio a gente fala do Dia Nacional de Combate ao Fumo. Pelo menos 1.000 casos de câncer devem surgir este ano por causa do vício. Isso e muito mais a partir de agora. Manhã no Ar, o seu dia começa aqui. São 6 horas e 2 minutos, nós estamos ao vivo e você pode participar do Manhã no Ar com a gente. Manda para cá suas sugestões de reportagens, denúncias, flagrantes. É só enviar uma mensagem de áudio ou de vídeo para o nosso WhatsApp, 9225-8767. Entra também na nossa página no Facebook e interage com a gente por lá. Nós também estamos ao vivo pelo Acrítica Play, disponível para os sistemas Android e iOS. E a gente começa esta edição falando de um detento que foi encontrado morto em uma das celas do Centro de Detenção Provisória 2, na zona rural de Manaus. No fim do mês de julho, o homem havia sido indiciado pela polícia por estuprar uma criança dentro da unidade prisional. Era por volta das 9 horas da noite, quando o detento José Onilson Abreu Félix, de 22 anos, foi encontrado morto. Ele estava em uma das celas no Centro de Detenção Provisória Masculino 2, que fica aqui na BR-174, com uma corda no pescoço. Após isso, a SEAP acionou os policiais militares e também o Instituto Médico Legal, que fez a remoção do corpo. Este mesmo homem foi acusado de abusar sexualmente de uma criança de 8 anos no dia 28 de julho. A menina estava acompanhada da mãe e estaria visitando o pai, também detento da unidade prisional. Após isso, ele foi encaminhado para a delegacia especializada em proteção à criança e ao adolescente, indiciado pelo estupro. Agora, a delegacia especializada em homicídios e sequestros vai tentar identificar o caso para saber se a morte está relacionada com esta situação. E um adolescente de 14 anos foi apreendido pela polícia no bairro Educandos. Ele é suspeito de ter estuprado um garoto de apenas 4 anos. O repórter Mário César Filho tem os detalhes desse caso. Delegacia especializada em apuração de atos infracionais. Na mesa da delegada Elizabeth de Paula, um caso que chocou os moradores do bairro Educandos, na zona sul de Manaus. Mas que foi um delito que, no primeiro momento, me chocou, porque nós trabalhamos bastante com estupro de vulnerável. O estupro está se tornando uma coisa muito comum. Infelizmente, é muito importante que as mães estejam de olho nas crianças. Às vezes, a mãe tem a falsa noção que ele tem 4, 5 anos e já consegue falar e deixa a criança mais livre na rua para brincar. E isso é um perigo muito grande. Era início de noite. Em um dos vários becos aqui do bairro, 2 crianças brincam. Uma de 8 anos e outra de 4. De repente, um adolescente de 14 anos aparece. Ele então convida a criança de 4 anos para que o acompanhe até uma casa abandonada. O garoto diz então que não quer ir. É nesse momento que o adolescente de 14 anos obriga a criança a ir até essa casa. Chegando lá, ele pratica a violência sexual. A criança então vai embora. E no momento em que chega em casa, bastante assustada e trêmula, a mãe percebe tudo
e pergunta para o filho o que aconteceu. Ele então diz que o vizinho havia acabado de machucá-lo. A mãe não pensa duas vezes. Vai até a casa do adolescente tomar satisfações. Nesse momento, ela pede que a filha mais velha dê banho na criança. E assim, a jovem faz. E percebe que o garoto estava sangrando nas partes íntimas. A jovem avisa para a mãe. E é nesse momento que elas percebem que a criança havia sido estuprada. Imediatamente, a mãe da criança chamou a polícia. Revoltados, os vizinhos seguraram o adolescente até a chegada da PM. O menor de 14 anos chegou a confessar o delito. Hoje nós já estamos com laudo confirmando que realmente houve, infelizmente, estupro no caso. A Promotoria de Justiça decretou a internação provisória do adolescente. Esses 45 dias preparando para uma audiência preliminar junto ao juiz da vara e junto ao promotor da vara. Após esses 45 dias, o juiz tem que decidir se vai manter a internação ou não. Caso ele mantenha, ele vai mandar ou para o Dagmar ou para o Raimundo Parente. Caso ele coloque em liberdade, ele vai responder em liberdade. Mas isso não significa que o procedimento vai estar parado. Ele vai continuar caminhando e, ao final, ele vai decidir, aí sim, por uma internação de 3 anos, por uma prestação de serviço à comunidade, depois desse período em que é reunida todas as provas. Em outro caso, um homem de 34 anos foi preso suspeito de abusar sexualmente da enteada de 13 anos. A mãe da garota chegou a fazer um registro na delegacia, mas, de acordo com a polícia, se arrependeu. Nesse fim de semana, um casal que estava junto há 6 anos, um mototaxista de 34 e a esposa dele estavam num aniversário de amigos. 3 horas da tarde, lei seca, tudo bem, ingeriram bebida alcoólica, saíram da festa por volta das 10 horas da noite. Até aí, tudo bem. Depois disso, esse mototaxista deixou a esposa em um bar que fica no bairro da Cachoeirinha e logo depois foi para casa. Quando o mototaxista foi para casa tomar banho, aconteceu uma outra grande confusão. No momento em que ele estava tomando banho, a enteada dele estava em casa. Foi até a sala, ele saiu do banho, estava com a toalha. Só que, de acordo com informações da polícia, quando ele saiu do banho, ele estava com uma bermuda, com as partes genitais de fora, e a criança, a adolescente, acabou vendo toda aquela situação ali. Enquanto isso, a moça que estava lá no bar desconfiou, chegou em casa e flagrou o exato momento em que o companheiro estava lá com a enteada. Depois disso, uma gritaria se formou, a mulher chamou o rapaz de pedófilo, houve briga, o cara tentou fugir, a polícia foi acionada e ele foi detido, foi trazido aqui para a delegacia especializada em proteção à criança e adolescente. Só que o que acontece é que durante esse procedimento de flagrante, a própria denunciante, no caso a mãe dessa adolescente, foi embora. Desistiu da denúncia. Essa situação foi trazida pela Força Tática, que após iniciado a apresentação e submetida à apreciação da delegada plantonista, entendeu que seria um flagrante de estupro de vulnerável na forma atentada. Ocorre que essa genitora, representante da vítima, que tinha todo o interesse no início do procedimento de dar andamento a esse procedimento, desistiu, sumiu da delegacia, retornou à sua residência. Tivemos sérias dificuldades em trazer essa mãe de volta com essa vítima, inclusive para que essa menina, essa adolescente, fosse submetida ao exame de conjunção carnal. É importante e muito salutar que a gente deixe muito claro que esse tipo de crime não parte da opção, ele não depende da opção da mãe, da representante, em razão de que, uma vez chegada uma notícia crime tão grave desta natureza, não há opção da família em não representar. Então, essa genitora, ela apenas dificultou o trabalho da polícia. A própria equipe de investigação depois foi atrás dessa mãe, conseguiu encontrá-la e ela voltou aqui para finalizar o procedimento. Agora, doutora, mais uma pergunta. Ele vai responder judicialmente agora, apesar da mãe ter
se arrependido da situação. E é também importante que a gente diga que se essa mãe não tivesse sido encontrada e não conseguíssemos ter trazido essa mãe à delegacia para continuarmos o procedimento flagrancial, não haveria prejuízo na responsabilização desse autor, porém essa mãe, ou essa genitora ou essa representante certamente responderia ou pelo crime de comunicação falsa de crime ou pelo crime de denunciação caluniosa, nós certamente a responsabilizaríamos, né? Então esse autor ele será submetido ao exame de corpo de delito e após isso ele será encaminhado à audiência de custódia para apreciação do judiciário, que se entender pela sua segregação, ele descerá o Centro de Detenção Provisória Masculina. E 2 homens invadiram uma ONG no bairro Vila da Prata para assaltar funcionários e alunos. Os criminosos podem ser ex-alunos do Centro de Formação Vida Alegre. Era por volta de 10h30 da manhã, 2 bandidos desciam aqui a rua Paraguaçu, no bairro Vila da Prata. O objetivo? Eles já tinham em mente assaltar e roubar alunos e funcionários desta ONG, o Centro de Formação Vida Alegre, que fica bem na esquina da rua Arthur Virgílio, do mesmo bairro. Um dos criminosos já sabia toda a movimentação do local. Inclusive, ele vinha com um boné na mão e quando chegou neste ponto, ele colocou o boné para não ser identificado por aquela câmera que fica bem na entrada do centro de formação. Os 2 entraram por esta porta, que estava aberta. Foram até este local como se fossem alunos, jovens, querendo se formar, querendo uma vida melhor. Eles entraram e vieram para essa parte de trás do centro de formação. Alunos ficam aqui nessa parte, aguardando a instrutora chegar para entrar nesta sala. Eles ficaram aqui por volta de 2, 3 minutos aproximadamente. Quando eles perceberam que a sala já estava com bastante alunos, um deles, armado com um revólver, entrou e rendeu funcionários e alunos. O outro ficou do lado de fora para não deixar ninguém sair. De forma muito violenta, ele pediu e obrigou as pessoas a passarem celulares, relógios e vários pertences dos alunos e funcionários. Mas uma das funcionárias achou estranho, porque um dos bandidos já sabia que uma instrutora tinha um notebook guardado. Foi aí que eles perceberam que possivelmente um dos criminosos era ex-aluno do centro de formação. Após eles fazerem a limpa, eles saíram rapidamente e correram, sem rumo. As imagens que gravaram toda a ação dos criminosos foram repassadas à polícia, que agora investiga o caso. E 2 integrantes de uma banda aqui de Manaus foram vítimas de um sequestro relâmpago no bairro Adrianópolis. Os bandidos levaram equipamentos de som, dinheiro e o veículo dos músicos que foram deixados no bairro Tarumã. Se para quem trabalha durante a manhã a falta de segurança já é difícil, imagina para quem trabalha durante a madrugada. Nesse fim de semana, 2 integrantes da banda Alaide Negão foram sequestrados por bandidos. Isso mesmo, aconteceu aqui na rua René de Nápoles, no bairro Adrianópolis, zona centro-sul da cidade. Os 2 integrantes estavam estacionados aqui em um carro modelo Saveiro de cor vermelha, de placa OAI 5203. Foi então que 2 bandidos chegaram a pé mesmo, de acordo com relatos dos próprios integrantes, e logo depois anunciaram o assalto. De acordo com as vítimas, esses 2 bandidos estavam bem vestidos, mas estavam armados e foram violentos. Eles disseram para que as 2 pessoas permanecessem no carro, mas que o motorista fosse para a vaga de passageiro, enquanto o outro bandido assumiu o volante. A partir daí, começou os momentos de pânico, porque os 2 bandidos levaram os 2 integrantes em direção ao bairro Tarumã. Lá, eles foram abandonados. Depois desses momentos de pânico, veio o prejuízo. Isso porque não só o carro da banda foi levado, mas também outros objetos. Entre eles, 2 pedais, caixa de som,
os instrumentos musicais e também R$ 800 em espécie e 2 aparelhos celulares. O caso foi registrado na delegacia especializada em roubos e furtos de veículos. Até o momento, nenhum suspeito foi identificado. A assessoria da banda informa que os músicos passam bem e que quem souber qualquer tipo de informação sobre o veículo modelo Saveiro de placas OAI 5203 de cor vermelha pode entrar em contato com a polícia no telefone 181. E um mercadinho no Conjunto Canaranas, na zona norte de Manaus, foi assaltado pela 4ª vez. Nem as câmeras de vigilância inibiram a ação dos bandidos. Olha, em tempos de crise e desemprego, muita gente está se vendo numa situação difícil e tentando ser dono do próprio negócio para ter uma vida financeira mais estável. É mais ou menos isso que aconteceu com o dono deste mercadinho, onde nós estamos, que fica aqui na Cidade Nova. O problema é que agora é a onda de violência que está tirando a estabilidade, principalmente dos comerciantes. Nos últimos 4 anos, esse local aqui onde nós estamos já foi assaltado 4 vezes. Dessas 4, as 2 últimas, só agora, nos últimos 30 dias. Dia 21 de agosto, de repente, 2 homens entraram aqui no estabelecimento. Eles vieram a pé do lado de fora, estavam armados e rapidamente agiram aqui. E as câmeras de segurança aqui do local flagraram toda a ação dos bandidos. Eles entram aqui no estabelecimento, já se direcionam para o caixa, começam a pegar o dinheiro, rendem a pessoa que está no caixa. Eles pedem para que as pessoas deitem no chão. Um outro bandido revista, então, as pessoas, pegando o celular e outros pertences, e rapidamente eles saem fugindo, ainda levam a moto de um dos clientes, que foi inclusive rendido na entrada do mercadinho. Mas num outro momento, no início do mês, um outro assalto aconteceu aqui. Dessa vez, o bandido entra, logo aqui na entrada também da mesma forma, ele já rende as pessoas, já vai chegando nos clientes, pega um tablet, olha só, ele pega um tablet, coloca dentro ali da calça, esconde o tablet, pega o celular de outros clientes, pede a renda, mais uma vez, aquele dinheiro do dia que estava no caixa, e depois ele sai do mercadinho e foge numa moto. 2 assaltos nos últimos 30 dias, e conversando com esses comerciantes, conversando com o dono aqui desse estabelecimento, a gente percebe que o medo maior é pela vida, inclusive fazendo com que eles pensem até em fechar as portas. E por conta disso a gente está pensando até em fechar realmente o trabalho, que não tem como trabalhar dessa forma. E olha, as câmeras de segurança não inibem mais a ação dos bandidos. Isso aqui é para quem tem o comércio tentar se sentir um pouquinho mais seguro. Mas todo mundo se protege como pode. Muitos comércios acabam contratando vigilantes, terceirizados. Nesse caso aqui, o dono do estabelecimento trabalha o dia todo em estado de tensão. Qualquer pessoa que entra no estabelecimento, ele já acompanha com o olhar, já vai atrás, já começa a observar. Isso tudo por conta do medo. Não tem jeito. Tem que trabalhar ligado 24 horas. Ser vigilante, olhando as pessoas, né? Isso é até um pouco constrangedor, que as pessoas, quando chegam, muitas vezes é pessoa de bem, mas a gente tem que focar e observar se está armado ou não, porque nunca se espera. Hoje em dia não dá para você saber quem é o bom e quem é o ruim. Olha, as pessoas até dizem que o policiamento passa aqui nessa região, porém não é o suficiente para inibir a ação dos bandidos. A gente percebe que, apesar das polícias estar na rua trabalhando, mas não é o suficiente para garantir a segurança à comunidade. A gente sente um pouco abandonado, né, pelo poder público. Agora, para se sentir um pouco mais seguro, aqui nesse local eles trabalham assim, atrás das grades. Localizado na Zona Leste, quem precisa utilizar o Terminal 4 à noite corre perigo e passa por maus bocados. Em várias partes do terminal, falta iluminação e os passageiros sofrem com a sensação de medo e insegurança. Lâmpadas queimadas e nos pontos de ônibus, passageiros no escuro. Realidade de um dos maiores terminais da cidade, o T4, na Zona Leste. Pior a segurança também, né? Você fica condicionado a
contar com a sorte ou que seu ônibus passe logo, porque senão tem que estar pedindo e entregando a vida deles o tempo inteiro para não cair nesse azar, não é? Deveriam colocar mais iluminação, porque um lado tem iluminação, o outro não. E pra cá, tipo, as pessoas pegam mais ônibus pra cá do que pra lá. Só uma parte do terminal tem iluminação. E a pouca luz que existe vem das barracas de vendedores ambulantes. A Renata trabalha aqui há 7 anos e acaba tendo que ir para casa mais cedo por conta da insegurança. Já fizemos baixo-assinado, vamos lá em cima, reclamo com o fiscal do terminal. Aí tá, eles ajeitam um mês, passa um mês, aí já fica aqui, ó. Ruim para quem trabalha no terminal e para quem precisa passar por ele todas as noites. O Alex, que vendeu o carro por conta da crise e passou a usar transporte público, reclama da falta de iluminação adequada. Eu pensei que nem estava funcionando essa parte aqui, aí me mandaram para cá, que eu tinha que pegar o ônibus, aí estou esperando já umas meia hora já. Em nota, a Superintendência Municipal de Transportes Urbanos informa que já fez um levantamento das necessidades para solucionar o problema de iluminação no Terminal 4 e que a revitalização da iluminação com a substituição de lâmpadas e reparos nas instalações elétricas já estão sendo providenciadas. E os municípios do sul do Amazonas já começaram a sentir os reflexos da estiagem. Alguns produtos tiveram o preço elevado por causa da dificuldade de navegação nos rios Juruá e Purus. Os moradores de Canutama, Boca do Acre, Lábrea e Pauini, nas margens do Purus, já sofrem com um baixo nível da água. Faltam apenas 47 centímetros para atingir a mínima histórica registrada no ano passado. As embarcações enfrentam dificuldades para chegar nesses locais. Os municípios de Guajará, Ipixuna, Eirunepé, Itamaraty e Envira, na Calha do Juruá, também estão em estado de alerta. Um levantamento feito pela Defesa Civil concluiu que só nos municípios de Guajará e Ipixuna, mais de 1.200 famílias foram diretamente afetadas pelo fenômeno. Uma central de atendimentos foi montada esse ano para, além de dar suporte a todos os locais atingidos, também monitorar o avanço da estiagem, que pode prejudicar ainda municípios como Beruri e Tapauá, por exemplo, no Purus. O nível do Madeira também está em estado crítico. O trecho do rio que começa em Porto Velho e termina em Humaitá está interditado para navegação noturna. A determinação partiu da Marinha no início do mês. O capitão dos portos explica que essa é uma medida de segurança. Porque à noite há sempre dificuldades maiores. O rio ele tem muitos troncos que descem o rio, né, que se acumulam a montante da hidrelétrica. E quando ele é liberado, ele vem como ilhas. Né? Isso são troncos grandes que podem prejudicar a navegação. De acordo com o Sindicato das Empresas de Navegação Fluvial do Amazonas, os barcos que passam pelo Madeira precisaram diminuir o peso da carga em até 25% para evitar acidentes. E as viagens duram até 4 dias a mais na época da estiagem. Mas o vice-presidente do Sindarma garante que, apesar do aumento do custo para os empresários, os produtos que chegam no estado por meio desse corredor fluvial não devem ficar mais caros. É o caso do milho, soja e derivados do leite. Geralmente as tarifas de frete elas são fechadas a ano. Então não tem uma tarifa de frete para o inverno e uma tarifa de frete para o verão. O que nós temos é uma tarifa de frete já acordado em contrato para trabalhar o ano todo. Então esse custo da vazante, ele já está dentro da tarifa. Por outro lado, nos rios Juruá e Purus, onde o fluxo de navegação é menor, o preço dos produtos deve continuar subindo. Como esses rios não são rios de integração, eles não integram uma navegação muito constante, o Juruá, só no caso do inverno, que você tem um suprimento de Cruzeiro do Sul por aqui, mas no período do verão ele supra essas cidades que estão ao longo da calha do rio. E aí realmente tem porque aumenta consideravelmente o tempo de viagem, determinados pontos precisam fazer transbordo dessa carga, essa carga sai de uma embarcação média para uma embarcação menor, até em rabeta se faz carga chegar nos altos rios, principalmente no Juruá e no Purus, e isso impacta no preço. Os vários casos de cachumba registrados em Manaus têm preocupado a população.
Segundo as autoridades de saúde, a baixa procura pelas vacinas tem sido a principal causa desse aumento. Gisele correu para atualizar o cartão de vacinas do filho. Eu vi que está acontecendo um surto, né, em alguns lugares, e eu me preocupei, então eu vim atualizar a vacina do meu filho. Nesta semana, a procura pela imunização voltou a crescer nesta unidade de saúde, mas ainda está longe do ideal. A gente tem recebido procura muito para as pessoas que vão viajar, porque me parece que alguns países estão exigindo já, de repente por causa do surto que está tendo no Brasil, então alguns países já estão começando a exigir. Segundo a Censa, 230 casos de cachumba foram registrados em Manaus este ano. A falta de imunização foi a principal causa do surto. E o cartão de vacinação desatualizado tem sido um problema comum nas policlínicas. Até agora, Manaus alcançou 75% do total da cobertura vacinal, um índice considerado abaixo do esperado. Isso significa que tem pessoas suscetíveis a doenças imunopreveníveis. Então, a gente pede e alerta a população que é necessário procurar as unidades de saúde. Atualmente, 16 vacinas são ofertadas na rede pública de saúde. As crianças são prioridade, mas adolescentes e adultos também devem estar em dia com a imunização. A gente alerta que é necessário. A vacina é válida desde o nascimento até a melhor idade. Precisa procurar a unidade de saúde para que o cartão de vacina seja atualizado constantemente. E vale lembrar que a segunda dose da vacina contra o HPV já está disponível nas unidades de saúde para meninos de 11 a 14 anos e meninas de 9 a 14. Quem ainda não tomou a primeira dose ainda dá tempo. E adolescentes de 12 a 13 anos também podem tomar gratuitamente a vacina contra a meningite C. E os contribuintes de Manaus que precisam negociar alguns débitos com o município têm até o dia 31 deste mês para quitar as dívidas. Por meio do Programa de Recuperação Fiscal do município, o Refis, a Prefeitura já garantiu em negociações realizadas cerca de 45 milhões de reais. Na sede da Secretaria de Finanças do município, fila e muita reclamação. O atendimento, não precisa nem dizer, tá horrível. Isso aqui era para ter no mínimo 15 caixas para atender a demanda, só o idoso, tá isso aí. A gente está pagando PTU, a rua é buracada, né? Então, para onde é que vai o dia do PTU? Para onde é que vai? Quem precisou aproveitar o programa para renegociar os débitos com a Prefeitura teve de ter paciência, como esta cozinheira que veio tentar quitar uma dívida de IPTU no valor de 14 mil reais. Um IPTU absurdo desse para uma família que ganha um salário mínimo. Onde é que a senhora mora, dona Maria da Cruz? Na Compensa 2. Como é que é lá na sua região? É quando dá um temporal, alaga tudo. Contribuintes com dívidas de IPTU, alvará, ISS e multas por infração vencidas até dezembro do ano passado têm só esta semana para renegociar com descontos. O valor pode ser dividido em até 36 meses. Até agora, cerca de 17.400 contribuintes já regularizaram a situação com a Prefeitura. As negociações realizadas já somam cerca de 45 milhões de reais. Ela vem para atender a demanda do município, a Prefeitura faz todo tipo de serviço na cidade, recapeamento, saúde, educação, coleta de lixo, então todas as despesas de grande monta. O desafio de administrar a Prefeitura é grande, né? A cidade é tão grande, e aí ele vem também ajudar nessa composição dessa receita. A dívida pode ser parcelada em até 36 meses. Para isso, o contribuinte deve ir até os PACs ou a central de atendimento na rua Japurá, 493, no centro da cidade. Agora, quem está em débito e deseja quitar a dívida em até 6 meses, pode fazer essa renegociação pelo site da CEMEF, cemef.manaus.am.gov.br. E depois de ser eleito governador do Amazonas pela 4ª vez, Amazoniano Mendes começou a tomar conhecimento da situação do estado. Ontem ele foi ao Tribunal de Contas pedir a suspensão de novas despesas. O primeiro compromisso do governador eleito foi no Tribunal de Contas. Ele solicitou o cancelamento de convênios, de processos e de licitações ainda não executados, além de pagamentos futuros que não sejam prioridade para a gestão do estado.
Em reunião com deputados da base aliada e conselheiros do Tribunal de Contas, Amazonino Mendes fez duras críticas à gestão de Davi Almeida. Segundo ele, o governador interino tem tomado medidas que não cabem no orçamento do Estado e que já geraram desperdício de 600 milhões de reais. Nós não podemos ficar à mercê de atitudes impróprias que comprometem gravemente a situação fiscal de um Estado combalido. O próprio presidente do TCE acredita que o desperdício pode chegar a cerca de R$1 bilhão. Por causa disso, o Ministério Público de Contas se comprometeu em recomendar a Davi Almeida que ele se restrinja a pagar apenas o essencial. Amazonino Mendes embarcou para Brasília para um encontro com o presidente Michel Temer e com a bancada federal do Amazonas para discutir a liberação de recursos para o Estado. Nós tentamos ouvir o governador interino Davi Almeida sobre as denúncias de desperdício, mas não tivemos resposta da assessoria até este momento. E depois da eleição de Amazonino Mendes, a expectativa é com relação à troca de cadeiras na Assembleia Legislativa assim que o governador eleito assumiu o cargo. Davi Almeida permanece no cargo de governador interino até a posse de Amazonino Mendes. A partir daí, ele volta à presidência da Assembleia Legislativa e o atual presidente da Casa, Abdala Frache, reassume a vice-presidência. Já o deputado Mário Bastos, que ocupava a vaga deixada por Davi Almeida, vai passar a ocupar a vaga de Bosco Saraiva, eleito vice-governador do Estado. Nós vamos estar atentos a tudo o que acontecer no contexto do Estado para a gente poder cooperar com o governo do Dr. Amazonino Mendes e do Bosco Saraiva. Mesmo com todas essas mudanças, o atual presidente da Assembleia Legislativa acredita que a relação com o novo governo vai ser tranquila. A vida segue e vamos cada um fazer a sua parte, cada um tomar conta das suas responsabilidades para que o Amazonas e a população possam merecer de todos nós, da classe política, o melhor desempenho possível. E ainda hoje a gente fala da mudança na Secretaria de Segurança Pública do Estado. Sérgio Fontes pediu exoneração ontem. E depois do intervalo, o assunto é combate ao fumo. O Manhã no Ar volta em instantes, não saia daí.